Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao canal Aline Quinto, psicanalista. Seguimos na nossa série de vídeos falando sobre vícios e hoje nós vamos abordar a dependência química, que não significa somente o vício em drogas ilícitas, vários outros que nós vamos falar ao longo desse vídeo. E o que é a dependência química? A dependência química é uma doença caracterizada pelo uso compulsivo e descontrolado de substâncias que possam aí alterar o estado mental de uma pessoa. É reconhecido como um problema social pela Organização Mundial da Saúde. E quem é o dependente químico? Quem é essa pessoa? É aquela pessoa que sente uma necessidade. Observe que não é uma vontade, não é um desejo, mas é uma necessidade incontrolável de consumir algum tipo de droga, seja ela legal ou ilegal. E essa necessidade prejudica a saúde mental, emocional, física e também a convivência social dessa pessoa com outros indivíduos. O termo dependência química não significa somente o uso de drogas ilícitas, né, como maconha, crack, outras aí que nós ouvimos falar, mas também o uso de álcool, cigarro e até mesmo medicamentos. Isso porque todas essas substâncias que eu citei, né, eles contêm substâncias que são capazes de estimular novos comportamentos e reações, tanto no estado psíquico de uma pessoa, quanto também no seu estado físico. A questão é que esse uso, né, exacerbado, essa necessidade, é uma fonte de prazer para o indivíduo que é dependente. A droga, ela é tão prazerosa que faz com que essa pessoa fixe o seu estado de prazer, a sua libido, somente nesse objeto. E ela perde a capacidade de sentir prazer em outras áreas da vida, como uma pessoa, né, comum, como eu, você. Quais são os sintomas? Quais são os critérios que podem ser identificados aí, que podem ser avaliados para identificar se esse indivíduo é ou não dependente químico? Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, basicamente três. Existem vários, mas assim os mais relevantes são três, que é a tolerância, a abstinência e também a negação. E o que significa cada um deles? A tolerância funciona da seguinte maneira: quando no início, por exemplo, alguém que toma bebida alcoólica, no início um copo, né, uma quantidade pequena, provocava assim algumas alterações no comportamento dessa pessoa. Mas à medida que o uso vai ficando constante, que o nível de consumo também vai aumentando, o organismo dessa pessoa ele se acostuma, ele fica tolerante com aquela substância. E aí, para essa pessoa conseguir o prazer desejado, né, ela precisa buscar aí quantidades cada vez maiores e uma frequência também maior. Isso explica porque o dependente químico, ele começa em um determinado tipo de droga e com o passar do tempo ele vai escalando. Na realidade, o que ele está buscando é o prazer inicial, aquele prazer que ele experimentou a primeira vez que ele fez determinado uso, mas que ao longo do tempo, por conta da tolerância do organismo, ele vai perdendo. A abstinência é quando a pessoa ela tem dificuldades, é quase impossível para ela ficar sem o uso da substância. E aí ela extrapola todos os comportamentos racionais e normais. E a negação? A negação é quando ela tem a necessidade, mas ela não assume, ela não reconhece. E a negação ela funciona como um mecanismo de defesa, para que essa pessoa não tenha que encarar o problema. Na verdade, ela já faz uso da droga para não ter que encarar outros problemas e aí ela não quer, né, se deparar com mais isso. E como que as drogas elas podem ser classificadas? Bom, primeiro, droga é qualquer substância não produzida pelo organismo que causa aí alterações no sistema nervoso cerebral e também no sistema de recompensa. E essas drogas, eles vão provocando alterações, faz com que a pessoa se torne dependente dela. Os três tipos de drogas, né, classificados aí são as drogas depressoras. Quais são essas? São as drogas que causam diminuição na atividade do sistema nervoso central. Por exemplo, maconha, álcool, cigarro, ansiolíticos são classificadas como drogas depressoras. Também classificam as drogas estimulantes. E quais são elas? São as drogas que elas aumentam a atividade no sistema cerebral, por exemplo, cocaína, alguns tipos de medicamento e até mesmo cafeína.
E o último tipo são as drogas perturbadoras. Essas também, elas são chamadas de alucinógenas. Por quê? Porque elas modificam o funcionamento do sistema nervoso central de um indivíduo. São os cogumelos, LSD, as drogas sintéticas, né, que são fabricadas aí, que causam um estrago enorme na vida de qualquer pessoa. E qual a importância, né, de saber essa classificação? É muito importante saber qual é a droga de preferência do indivíduo. Droga de preferência, embora pareça feio perguntar isso, mas é extremamente necessário fazer esse questionamento ao usuário em clínica, porque essa resposta vai nortear o tratamento do âmbito de vista psicanalítico. Por exemplo, alguém que tem preferência pelo álcool, né, sendo o álcool uma droga depressora, é possível que essa pessoa esteja enfrentando alguma situação de ansiedade por alguma razão e que ela, né, talvez não tenha nem conhecimento, e aí ela precisa de algo que venha lhe trazer calma, tranquilidade, e ela encontra no álcool, né, ou nas drogas desse nicho, esse subterfúgio, essa calmaria, essa tranquilidade que ela precisa para deter esse estado de ansiedade. Um outro exemplo, alguém com preferência por uma droga estimulante ou perturbadora, alguém que faça uso ainda da cocaína, por exemplo. Nós vamos entender que essa pessoa, ela pode estar com alguma dificuldade em aceitar a realidade. E aí ela precisa ficar cada tempo mais distante desse mundo real e cada período de tempo mais presente nesse mundo fantasioso que esse tipo de substância oferece. Então, de alguma forma, ela está fugindo de alguma situação e ela encontra refúgio justamente na droga. E quais são as causas ou os possíveis fatores de risco? Bom, as causas e os fatores de risco da dependência química são complexos e possuem diversos aspectos que precisam ser considerados. Embora existam aí aspectos biológicos, a genética, a hereditariedade, o metabolismo, algumas pessoas têm maior predisposição ou vulnerabilidade para desenvolver essa doença, essa dependência. Especialmente se essas pessoas elas tiverem parentes próximos que também sofrem da dependência. Então existem sim fatores biológicos que podem aí contribuir para que a pessoa afunde nesse buraco. Para a psicanálise, né, nós consideramos esse aspecto biológico do uso das drogas, mas nós associamos a diversos fatores do inconsciente. E como assim? Fatores do inconsciente para um fato real e presente. A droga ela pode funcionar como um manejo da ansiedade. Elas podem ser utilizadas, como citamos no exemplo anterior, né, como uma forma do indivíduo lidar com situações de ansiedade, de estresse e algumas outras emoções com as quais ele se sinta desconfortável. Então ele encontra na droga uma maneira de lidar com essas situações. A droga pode funcionar também do ponto de vista psicológico como fuga da racionalidade. A dependência pode ser uma maneira dessa pessoa escapar de problemas pessoais, traumas ou diversas situações de sofrimento. Ela também pode funcionar do ponto de vista psíquico como busca por prazer. Pode ser usado pelas pessoas como obter, né, uma forma de obter um prazer artificial, compensando a falta da satisfação em outras áreas da sua vida. Então, ela não obtém prazer em determinada área, naturalmente, ela vai procurar esse subterfúgio. Além da repetição de comportamentos, né? A dependência ela pode estar relacionada à repetição de padrões familiares, a traumas de infância, situações com quais o indivíduo ele precisou conviver desde a mais tenra infância ou em algum momento muito fatídico da sua vida e ela passa a repetir. Para Freud, o usuário, na realidade, ele tem dificuldades de lidar com frustrações por algum motivo inconsciente. E aí, por essas razões que ele desconhece, esse indivíduo está buscando, talvez, um pai ausente, uma mãe super protetora, uma mãe também ausente, e a clínica confirma isso na grande maioria dos casos. Imagine um jovem adolescente que, quando ele foi confrontado pela superproteção da figura materna, ele não pôde reagir a isso. Então, de alguma forma, ele não aprende a lidar com as suas frustrações. Ele tem sempre alguém fazendo isso. Quando ele vê essa falta, quando ele não tem essa presença, ele vai buscar
esse subterfúgio nas drogas, quando ele não pode contar com a presença paterna, que é uma presença de força, né, de segurança, de proteção. Talvez em algum momento da sua vida ele vá buscar essa proteção, essa segurança, justamente na droga. É uma maneira dele lidar, né, a sua maneira, como fuga da realidade, ter que sobreviver a ela. As drogas, elas vêm para substituir alguma falta, a dor da alma, aquela dor da própria existência, com a qual o indivíduo ele não consegue lidar e ele precisa fugir dela. Importante nós entendermos que seja qual for o tipo de dependência, não importa se álcool, drogas, medicamentos, na verdade, nós estamos lidando com um indivíduo que está em franco sofrimento. Essa dependência, ela traz riscos associados, né, a si. Ela traz problemas aí que acometem a qualidade de vida das pessoas. Traz diversos riscos associados que afetam a saúde física, mental, social dos dependentes e também comprometem a saúde dos familiares, porque trazem, né, a preocupação, a instabilidade, a insegurança. E quais são esses subterfúgios? Quais são esses agravantes? Por exemplo, alterações do funcionamento cerebral, né, que vão provocar no indivíduo alucinações, delírios, paranoias, agressividade e assim causam também um agravamento de transtornos mentais. Alguém que já tem uma predisposição à esquizofrenia, uma predisposição à depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, dentre vários outros, tudo é potencializado pelo uso da droga de qualquer espécie. Pode também ocasionar danos a vários órgãos e sistemas do corpo, como fígado, pro alcoólatra, né, coração, rins, o próprio cérebro, os pulmões. Pode causar cirrose, câncer, insuficiência renal, efizema pulmonar, lesões cerebrais, desnutrição, entre várias complicações com o físico dessa pessoa. Também pode diminuir a imunidade, a resistência do organismo a diversas infecções, aumentando o risco de contaminação de algumas doenças como hepatite B, hepatite C, sífilis, HIV e até a tuberculose. O uso contínuo, né, e exagerado de drogas também pode levar o indivíduo a overdose, que inevitavelmente causam a morte de uma pessoa. Além de afetar relações com familiares, amigos, trabalhos, estudos, levando essa pessoa ao isolamento, né, até aí um comportamento violento, perder o emprego, evasão escolar, a marginalização para custear o vício, criminalidade, entre tantos outros problemas sociais. A droga, ela rouba em todas as esferas da vida de um indivíduo. A dependência química tem cura? Já se perguntou sobre isso? Qual é o tratamento? Para a Organização Mundial da Saúde, também para a TCC, a dependência química se trata de uma doença crônica, progressiva e fatal. E existem tratamentos para conter, né, o avanço disso, mas naturalmente sem cura. A psicanálise não vai olhar para uma cura, mas sim para a ressignificação, dar um novo sentido àquilo que leva a pessoa ao uso de drogas. Quando nós trabalhamos a causa e a pessoa ressignificar esse fato, isso vai fazer com que ela aprenda a conviver com a própria história, com os próprios traumas, vai amenizar o sofrimento e também canalizar essa pessoa para que ela aprenda a buscar prazer em outras coisas que não a droga. O tratamento da dependência química é um desafio que requer comprometimento, persistência, apoio do paciente, da família e também dos profissionais envolvidos. Por que profissionais? Porque pode abranger, sim, mais de um profissional. Existem casos que o psiquiatra precisa entrar em ação além do terapeuta. Para a psicanálise, o maior desafio é quando esse paciente ele vem não por decisão própria, mas por decisão de terceiros. Porque aí nós vamos precisar primeiro levar o paciente à consciência para, a partir daí, ele possa querer a superação. Imagine que a droga é o maior prazer na vida desse indivíduo, né? E tem como, no primeiro momento, ter que lidar com isso, é como tirar doce de criança. Então, naturalmente, vai gerar uma resistência.
Eu acredito que esse é um dos males que mais destroem a sociedade, porque rouba as finanças, rouba os relacionamentos, rouba a família, rouba a dignidade, rouba o indivíduo em todas as áreas. E não adianta simplesmente levar ele a uma abstenção, tirar, vai parar de usar, não, é preciso tratar a causa, para que ele entenda, né, o malefício, para que ele entenda o que ele está procurando suprir através dessas substâncias. Qual é a causa dessa busca de prazer? Qual é a falta? Somos todos seres faltantes de alguma coisa. E aí, algumas pessoas procuram suprir essa falta nessas substâncias. De qualquer forma, por uma via ou por outra, não tem como relativizar, não tem como dizer que é danoso, não tem como conviver de uma maneira muito harmoniosa, né, com essa situação que causa tantos males à sociedade. A dependência química é um assunto um pouco extenso. Nós ainda teremos outro vídeo onde vamos falar do impacto disso na vida do adolescente, na idade adulta, ainda falando sobre a dependência química. Gostou desse conteúdo? Agregou algum valor, algum conhecimento? Trouxe alguma informação de valor para a tua vida? Acredito que sim, esse é o nosso objetivo. Então eu quero te convidar, segue o nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha, propaga a boa informação. Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima.